Então, Frei Luciano, eu acho que para a gente poder começar é interessante a gente falar sobre as diferenças entre crise social e humanitária. Quais são as diferenças das duas? Uma crise social, ela é bem caracterizada por alguma situação no âmbito local de precariedade de governança, alguma desigualdade, o que seja, que gera uma situação social que necessita de alguma atuação. A crise humanitária, ela é engendrada por um movimento, ou um desastre natural, ou uma situação geopolítica regional, que força as pessoas a uma situação de fuga ou de busca de uma outra oportunidade. Então, o que acontece hoje na Venezuela, no Brasil, aliás, é o fluxo migratório advindo de uma crise social na Venezuela que nos impacta como uma crise humanitária. E a tendência nossa é interpretar essa situação de ajuda humanitária como uma ajuda social. Só que, eventualmente, numa crise social, você tem apenas uma pessoa desempregada ou com alguma dificuldade social. Numa crise humanitária, a pessoa deixou para trás, às vezes, a família inteira. Deixou o filho para trás, deixou uma esposa, deixou um pai doente. Então, existe uma complexidade maior na crise humanitária do que numa crise social. Então, a abordagem deve ser diferente também, né? A abordagem que o senhor fala seriam nas missões humanitárias e emergenciais que vocês Exatamente. desenvolvem. Vocês desenvolvem essas missões aonde? Bom, a primeira missão nossa internacional foi no Nepal, depois do terremoto de 2011, não? Fomos chamados a atuar ali, um grupo foi dar uma assistência num local de pessoas com dificuldades físicas e crianças. Então, estamos ali naquele cenário num segundo plano, porque numa resposta humanitária tem um grupo da área quente, digamos assim, que vai atuar bem em loco onde aconteceu o desastre. E tem agências e grupos que atuam voluntariamente ou profissionalmente numa zona mais de resguardo, já na parte mais humanitária em si, não no impacto do local de um vulcão ou de um terremoto, o que seja, né? Então, no Nepal foi assim. E de lá para cá, já executamos 26 missões internacionais. Nepal, alguns países da África, na Turquia, com refugiados sírios. Temos uma missão na Grécia também. E a que está mais próxima de nós e mais intensa no momento é a missão permanente em Roraima, em Manaus e na Colômbia. Que trata que dão assistência ao trabalho de refugiados venezuelanos, exatamente. E como vocês realizam esse trabalho aqui, especificamente, né, aqui na América Latina, no Brasil? Bom, essa situação emergiu com mais velocidade, digamos assim, em novembro de 2016. Nós chegamos no estado de Roraima e começamos a atuar na fronteira, cidade de Pacaraima, e também na capital Boa Vista. E eles estavam nas ruas. Era uma população muito vulnerável, porque uma população muito híbrida, com venezuelanos civis, que são chamados de crioulos, e a população indígena também, especialmente a população Warao, uma etnia Warao. Estavam nas ruas e dávamos um primeiro atendimento, bem para mitigar aquela situação de higiene, de proteção, não? E aí, em 2017, a Agência de Refugiados da ONU, o Acnur, nos propôs uma parceria. Então, temos uma parceria com a Acnur até hoje, muito bem desenvolvida. Em março de 2018, também teve início a Operação Acolhida, do Ministério da Defesa e Ministério da Cidadania. Então, um alinhamento de muitas agências internacionais que prestam essa atuação. Hoje são 13 abrigos de refugiados em estado de Roraima, sendo que desses 13, 5 são gerenciados pela Fraternidade. 4 em Boa Vista, e 1 na fronteira em Pacaraima, e 2 deles são indígenas. E vocês também atuaram em Brumadinho, né? Sim, agora só um parênteses. A missão humanitária nossa é uma ação puramente voltada para essa situação de risco de proteção que as pessoas vivem. E ela tem 2 etapas, uma da resposta em si emergencial e aquilo que é a reconstrução de vidas. Então a etapa que nós vamos entrar agora em 2020 é justamente capilarizar a ação humanitária nos estados do Brasil para que haja uma oferta para essa população de encontrar uma nova oportunidade realmente, porque a primeira ação emergencial já aconteceu com documentação, abrigamento, vacinação e início da interiorização, né? Brumadinho foi um caso à parte, é o segundo maior. Em termos de desastres naturais, Mariana foi bem pior, né? Foram 900 quilômetros praticamente, um desastre muito complexo, que de longe está resolvido, muito de longe, de vários pontos de vista.
Porém, o impacto humanitário foi mais no percurso e depois do que em termos de perda de vidas. Já Brumadinho não, estamos falando no mínimo em 280 mortes, alguns corpos ainda não encontrados, não. Nós chegamos lá 3 dias depois do acidente, Brumadinho. Tivemos uma atuação em 2 hospitais de campanha com os animais e com as famílias dos afetados. Fizemos um contato ético, institucional com o Conselho Regional de Psicologia, avisando e oferecendo a nossa presença com psicólogos voluntários, não? Nossa ação é toda voluntária. E assim foi que atuamos com famílias e com pessoas afetadas, com a população local que estava muito impactada pela violência do evento em si e pela presença da movimentação toda, vizinhos, parentes, então teve ali um movimento de apoio psicológico. E hoje ainda atuamos em Brumadinho com as famílias, mensalmente temos uma visita a essas famílias, um acompanhamento, não? As crianças também, os jovens, né? E a nossa atuação em Brumadinho é essa, com os animais no hospital de campanha e com as famílias dos afetados. São quantos voluntários? No conjunto todo, você diz? Bom, hoje em Roraima atuamos com cerca de 25, 28 voluntários, missionários. E Brumadinho, quando vamos em grupos de 11, 13, 15, depende um pouco do movimento, né? Na verdade, sai um grupo da nossa sede em Carmo da Cachoeira, um grupo básico, digamos assim, e se encontra com um grupo de jovens missionários que vêm de Belo Horizonte, que Brumadinho fica ali ao lado de Belo Horizonte, não? Então se unem, fazem atividade com as famílias, com os animais, é um trabalho de alguns dias, não? Depois retornam para a sede. E esses relatos, desde 2011, quando vocês começaram ali no Nepal, eles estão em um livro. Sim, o livro é o livro Fraternidade, Missões Humanitárias Internacionais, onde estão relatadas as nossas atuações internacionais, com mais detalhes, relatos dos próprios missionários, da trajetória deles também como voluntários, não? E a nossa interação com as agências internacionais também. E é um livro que relata a nossa atuação até o início de 2018. Nesse ano que termina agora, tivemos uma atuação também no Líbano, 15 dias no Líbano, com as crianças, e também 15 dias em Angola. Estamos iniciando agora uma atuação também em Angola, com as crianças. Seguramente em 2020 teremos um projeto educacional com as crianças de Angola, que não são crianças refugiadas. Será um tipo de atuação humanitária para a população local, né? Porque no fundo, é como eu dizia, a parte humanitária e a crise social às vezes sobrepõem, não se mesclam um pouco. Porém, a África é um continente muito complexo, a situação de Angola é complexa. Já estamos ali com uma atuação com a Casa Santa Isabel, que é uma instituição que trabalha com as crianças. Então a ideia de 2020 é fazer um trabalho mais institucionalizado para podermos trabalhar com as agências também da ONU e tantas agências que trabalham com as situações humanitárias, não? Como é que vocês definem o período e como as demandas, né? Para onde vocês vão agora? Porque as coisas elas acontecem às vezes de forma conjunta, né? Como é que vocês definem? Agora um grupo de voluntários vai para tal país, agora ficam aqui no Brasil. Como é que funciona isso? Localmente, ou seja, regionalmente, na verdade, como América do Sul e América Central, nós acompanhamos os acontecimentos e quando emerge algum fato, como Mariana, Zona da Mata, Brumadinho, então mobilizamos um grupo e como emergência, atuação mais emergencial, nos dirigimos e oferecemos aquilo que esteja dentro do nosso escopo. Nosso escopo é puramente humanitário, não é, por exemplo, jurídico, nem com documentação, é mesmo o contato direto, ou com a natureza, com os animais, ou com a parte vegetais, ou com, as árvores, não, com as águas, com os rios, etc. Um trabalho mais com a natureza, com os reinos, ou com a parte humana, emergencial. E no exterior também, acompanhando os acontecimentos e detectando alguma demanda que pudesse receber uma ajuda humanitária e semear, digamos assim, uma condição local para no futuro uma atuação mais perene, como por exemplo agora vai acontecer em Angola, não? Tivemos alguma presença mais pontual no Quênia, na Etiópia, e agora vamos chegar na África para nos estabelecer e oferecer essa ajuda humanitária, não? Resumidamente, como é a missão de vocês? Como vocês se preparam, né,
para atender uma boa pergunta. essas demandas? Nós temos uma capacitação própria chamada Academia Missionária. São vivências mensais em regiões e grupos, onde trabalhamos os princípios que a fraternidade desenvolve, que são a neutralidade, a não adesão a nenhum movimento político e nem religioso institucional, e trabalhamos valores humanos, éticos, para atendermos a qualquer emergência ou demanda humanitária do ponto de vista mesmo de oferecer àqueles seres humanos ou à natureza dos animais também a melhor condição possível para restabelecer com a maior rapidez possível uma situação de qualidade de vida, de equilíbrio, para em seguida poder reconstruir aquela situação. Não? Então somos todos voluntários, não fazemos isso em troca de nada, digamos assim. As nossas bases são todos voluntários e fazemos por amor à vida do planeta, por amor aos valores humanos, éticos e profundamente em alinhamento com os mesmos valores, guardadas as proporções, aos animais, à vida das árvores, às sementes puras também, às águas, os oceanos, etc. Né? Então nos pautamos, alinhamos com esses valores nas nossas ações. Né? E agora, totalmente alinhados com a Operação Acolhida, repito, no Ministério da Defesa e Ministério da Cidadania e com as agências da ONU, especialmente com a Acnur, com o qual temos um programa e um projeto muito consolidado já há mais de 2 anos. Enfim, então a ideia agora é expandirmos isso para a África, consolidar nossa atuação na Colômbia, em Bogotá, em Tunja, na fronteira em Cúcuta, uma atuação um pouco mais delicada, mas também estamos aí, um pouco mais de uma atuação mais pontual e voltamos a Bogotá, não? E basicamente é isso. Esses são os projetos já para 2020? Sim, seria Angola, o aprofundamento da atuação em Roraima e capilarizar a ação humanitária para os 12 estados do Brasil, para que a sociedade brasileira possa compreender que o refugiado não é uma ameaça. Ele é um ser humano em busca de uma reconstrução, e a ideia nessa operação de alinhamento com a Operação Acolhida e com a ação humanitária da ONU é prepararmos localmente em Roraima e Manaus os refugiados para que eles também compreendam que para que a sociedade possa recebê-los bem, eles necessitam também se comportar e compreender que a vida no Brasil tem as suas leis, tem os seus mecanismos, não é necessária uma interação, e a ideia é capacitar o idioma português em Roraima e Manaus para facilitar a interação nos demais estados do Brasil. Então, o seu programa mais intenso 2020 será a interiorização dos refugiados, qualificar ainda mais, dar mais qualidade de vida nos abrigos de Roraima, no abrigo de passagem de Manaus também. E o nosso maior desafio é a consciência indígena, porque eles não são uma população, necessitam de uma atuação, de uma atenção muito específica. Estamos ainda descobrindo como será isso, não temos uma solução ainda, mas está na pauta como número 1 para esse ano também a consciência indígena. Né? 2020 vai ser um ano bem desafiador e de bastante trabalho. Então. É.